A violência está por toda parte, nas ruas, no transporte público, no comércio, no trabalho e às vezes até dentro de casa. De tempos em tempos, a violência que acontece na escola ganha destaque na mídia e aparecem sugestões como pôr policiais dentro dos colégios, fechar instituições, instituir toques de recolher e instalar sistemas de monitoramento, entre outras propostas. O Cidadania recebe hoje Bárbara Diniz, mestre em Direitos Humanos e pesquisadora do Núcleo de Estudos para a Paz e os Direitos Humanos da Universidade de Brasília. Thaís Bem participa como jornalista convidada. Sejam bem-vindas aqui ao Cidadania. Obrigada por vir aqui, Bárbara. E você é pesquisadora, né, dos conflitos dentro da escola, das relações. Qual é a característica, né, assim, o que diferencia esses conflitos que acontecem dentro da escola da violência em geral na vida? Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É realmente muito importante poder trabalhar desse assunto que para a gente é tão interessante estudar. Bem, a violência na escola, no contexto escolar, ela tem como toda violência, é bastante complexa e ela tem diversas vertentes, né? Eu posso trabalhar numa violência na escola, que é a violência da criminalidade, do contexto da comunidade em geral, que acaba ingressando na escola. Então, a gente vai ter também esse recorte desse tipo de violência, né? A gente também tem uma violência característica da escola, que é a violência da convivência escolar, né? Então, são as relações humanas entre alunos e professores, entre professores, gestores, entre as famílias e a escola. E nós também temos uma violência que é chamada de violência simbólica, que é uma violência da própria instituição, do próprio sistema escolar, diante das realidades dos estudantes e dos profissionais que estão envolvidos, né? Então, quando a gente fala em violência do contexto escolar, a gente está trabalhando nesses ambientes que existem, né? Então, há diversas possibilidades. E você trabalha nessa pesquisa que você está fazendo já tem quanto tempo? É uma pesquisa prolongada? Conta para a gente. Eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos. Eu sou mestre em Direitos Humanos e Cidadania, na linha de Educação em Direitos Humanos da Universidade de Brasília. Então, eu comecei a estudar a violência no contexto escolar e formas de se lidar com essa violência. No meu caso, eu pesquisei e fiz avaliação na época do mestrado, em 2014, de um projeto de mediação de conflitos na escola aqui no Distrito Federal. E eu trabalho hoje como pesquisadora na Universidade de Brasília, num projeto também de mediação de conflitos nas escolas. Então, faço a pesquisa sobre as realidades dessas propostas que existem aqui no Distrito Federal. A violência dentro das escolas ela é um reflexo da sociedade violenta. Mas dentro do próprio ambiente escolar tem o professor que é hostilizado e o professor que é o querido. Tem como a escola comprar essa briga e resolver a situação da violência por parte de bullying entre os alunos, entre aluno com professor, pais de alunos com professor? Tem como a escola diminuir essa violência? Existem diversas propostas nos mais diversos âmbitos que possam lidar, diminuir, prevenir, transformar conflitos no contexto escolar. Não apenas aqui no Distrito Federal, como no Brasil inteiro. Com relação ao professor, que você iniciou, né? Existe o professor querido, existe o professor que não é tão querido assim, né? A gente tem a questão da formação do profissional e também do próprio sistema que está colocado, né? Então, o profissional, ele é muito bom no seu conteúdo. Então, o professor de matemática, ele sabe matemática, ele vai ensinar matemática. Mas ele entra num sistema no qual ele está com salas de 40, 35 alunos, e aí no qual só ficar lá na frente ensinando e passando o conteúdo não é possível. Na realidade, não é nem mais assim, necessário ou interessante, né? Mas ele já não consegue mais, porque são 40 estudantes, então nós temos uma diversidade,
Hoje, no Brasil, se nós formos pensar no ensino fundamental, a gente está praticamente a totalidade dos estudantes de todas as classes sociais estão na escola, nesse mesmo sistema. No ensino médio, nós também temos um número muito alto, mais de 85% dos estudantes estão no ensino médio. Então, eu tenho uma diversidade muito grande de pessoas na escola e um professor, um único professor dentro de uma sala de aula que foi educado e formado para ministrar o seu conteúdo e que tem a dificuldade de lidar com os conflitos que são naturais, fazem parte das dinâmicas e com essa diversidade toda, né? Como que a gente controla 40 estudantes numa sala de aula? Então, nesse sentido, hoje, o professor, além de ter que ter o conhecimento dele, ele tem que ter essa formação em como lidar e como gerar propostas positivas pedagógicas e como lidar com os conflitos naturais desse sistema. Além disso, nós temos muitas metodologias participativas que permitem essa interação maior, que facilitam o processo de ensino-aprendizagem, que nem todos os professores são formados. Então, quando a gente olha um professor, além do aspecto pessoal de cada um, né, de que talvez não seja tão querido ou outro que possa ser, essas questões também entram nessa análise, né? Como colaborar para que esse professor consiga lidar melhor com o seu ofício. Nós pegamos alguns dados de uma pesquisa feita pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, né, a Flaxo, chama Diagnóstico Participativo das Violências nas Escolas, Falam os Jovens, né, que foi uma pesquisa, até os próprios jovens participaram também da parte de fazer as perguntas, né, aí a gente pegou alguns dados e fez uns gráficos, a gente podia dar uma olhadinha e comentar. Esse eles perguntaram, né, o que você já sofreu na escola nos últimos 12 meses? Aí a gente vê, né, que grande parte é o cyberbullying, né, que assim, é uma nova forma de violência recente que já está liderando, né? Na realidade, é uma grande surpresa, assim, porque o bullying, a gente sempre tem uma grande preocupação com o bullying local, mas hoje, cada vez mais, justamente pelas redes sociais, os adolescentes entram, acessam e se mantêm em contato com as redes sociais, o cyberbullying tem sido utilizado, né? Então, na realidade, ele é uma continuidade de processos que estão acontecendo dentro da escola. E eles aproveitam e utilizam essas redes como nesse processo. Então, realmente é... E é uma coisa que pode acontecer 24 horas, né? O tempo todo. Em casa, exatamente. O tempo todo. E é algo que é difícil de sair, porque imagine, você joga imagens na rede, você pode ofender as pessoas, não, depois como retirar isso, né? Você coloca aqueles textos longos em Facebook, humilhando, magoando, então realmente é um processo mais difícil do que o presencial da gente poder lidar na atualidade. E ao mesmo tempo tem uma certa sensação de proteção para o agressor, né? Porque às vezes ele pode até ficar escondido, sim, anônimo e mesmo assim está, né, assim, praticando uma violência. Hoje as redes sociais, a gente chama com a questão do discurso de ódio, né? O fato da gente permitir o anonimato, de nós estarmos protegidos pela tela, ele realmente tem favorecido esse tipo de comportamento antissocial e o cyberbullying realmente é o indicativo dele, né? Se a gente for observar, ele em relação ao que as adolescentes e crianças sofrem, ele foi o que teve o maior índice de incidência, né? Então, passando já para roubo e furto, que sugeriria mais uma questão de criminalidade, muito mais do que uma violência no contexto escolar, né? Isso tem a ver com uma questão externa, ou seja, roubo, furto, é algo que vem de fora de toda a sociedade e acontece na escola, né? Então, não é algo específico do contexto escolar, das relações humanas da escola. E eles até aqui tá junto, né? Roubo e furto, mas roubo é bem mais violento, sim, né? Assim... O roubo tem a questão da ameaça, né? Existe isso, e o furto é justamente o escondido, né? A gente não percebe, só descobre depois que abriu a mochila, não está mais e tal. Celulares, então material escolar. Então, algo bem amplo aqui. Esse tipo de violência seriam casos de chamar a polícia, seriam casos que os professores não teriam como resolver. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Os professores tentam apaziguar, resolver ali entre eles. Que ponto que chegaria para a interferência da Polícia Militar, da Polícia Civil, dentro das escolas? Do batalhão escolar, né, integrando. Essa é uma questão bastante complicada, porque a gente está colocando a polícia dentro da escola.
Então, qual o limite da polícia entrar e interferir nas ações da escola? Com relação à criminalidade, é a criminalidade do entorno. Então, nesse caso, policiamento, a gente está lidando já com a violência e criminalidade de comunidades, né? Então, tem que lidar com elas como eu faço, como a segurança pública faz no contexto dela. Então, é policiamento, método investigativo e tudo. Então, isso acaba entrando e trazendo consequências para a escola, como a diminuição natural, havendo a diminuição interna, a diminuição externa dentro da escola. Senão, eu acabo lidando só com aquele momento, né? Com as experiências que a gente tem, as escolas têm resistências, a não ser quando são casos mais graves, de mais violência, que implicam já lesões, a chamarem realmente. Por quê? Justamente pelo sistema, modelo educacional. A escola é o local da educação, né? Então, em geral, as propostas da escola são tentar lidar com essas situações de processos educativos. Então, chamando o pai ou exercendo o próprio sistema punitivo interno, né? Então, a escola tem essa resistência de chamar, porque é o espaço da educação, né? Ela não é o espaço do crime. O espaço do crime está fora da escola, né? Então, nesse sentido, é que é importante, as pesquisas indicam que os maiores sucessos indicam isso, quando a escola consegue esse diálogo, tanto com a comunidade, porque ela acaba sendo protegida pela comunidade, ou seja, a criminalidade não ingressa dela, como o diálogo com outras instituições, como grupos de batalhão escolar, que possam fazer a vigilância, ou grupos comunitários que possam fazer ações dentro da escola, preventivas. Então, isso sim favorece e fortalece. E, em geral, essas são as opções que as escolas tomam. Até porque, neste caso específico, a gente fala, né, violência no contexto escolar, que a gente colocou aqui, mas não é uma violência da escola, é uma violência externa que, por motivos da nossa sociedade, que é uma sociedade violenta, que nós estamos com altos índices de criminalidade, ingressa na escola. Então, nesse caso, a escola em si tem pouco a fazer. E como você falou, nos espaços, né, tem outra parte da pesquisa que mostra justamente os locais onde acontece essa violência, né? Então, a pergunta feita, né, quais os locais onde ocorreu mais violência na sua escola? E a gente já tinha visto antes a questão do cyberbullying, na verdade, que não é nenhum local físico, né? É um lugar que se perpetua, né? Mas dentro da escola, onde mais aconteceu foi no pátio, seguido da sala de aula, os corredores, a quadra de esportes e os banheiros e outros juntos lá, né? Então, onde mais aconteceu foi no pátio, mas quase empatado com dentro da própria sala de aula, que é um lugar, a gente imagina, tem a presença do professor, né? Assim, tá a turma toda ali, deveria estar, e também acontece muita violência lá, né? Esses dados, eles são muito parecidos com uma outra pesquisa do Instituto Plan, que fala sobre bullying, especificamente bullying, né? Então, o pessoal, que é aqueles maus tratos sistemáticos. E eles exatamente acontecem nos mesmos locais, sala de aula, pátio, corredor, muito pouco a gente vê no banheiro, que a gente pode pensar, né? São locais mais reservados, sigilosos, escondidos. É engraçado que tem uma imaginação coletiva, as pessoas acham, o banheiro é perigoso, não quer nem ir sozinho no banheiro, mas não é lá que é o grande foco. Não, na realidade, a gente observa nesse aqui que são justamente áreas que nós estamos sob supervisão do adulto e do professor, da escola mesmo, ou seja, o pátio está aberto, a sala de aula está fechada. Então, isso aqui, ele mostra, tem várias questões que vão ser colocadas, né? A primeira é como coisas simples vão acontecendo e a gente vai imaginando, com relação ao bullying, ou a violência mais direta, ou a ameaça, que são coisas de adolescente, são coisas de criança, então vamos deixar, faz parte do desenvolvimento deles, né? Eles vão entrar, vão se resolver. Quando, na realidade, essas pequenas ações, elas acabam atuando como portas para ações mais fortes, né? Até que você chega numa ameaça mais aberta, até que você chega numa lesão corporal mais séria, que aí já fica o próprio professor ou profissional da educação com receio de agir. Então, assim, nós temos essa realidade, as pesquisas têm indicado isso, que são justamente os locais em que estão sob supervisão de adultos. Quando são mais simples, os adultos não atuam sobre esse argumento de que são coisas de criança, faz parte do desenvolvimento deles, isso é coisa deles, eles que se resolvam, e isso, na realidade, acaba sendo uma porta para coisas mais sérias, que depois a própria escola ou a própria instituição já não tem condições
de atuar, né? Então, esse mostra a importância de a gente lidar logo do início, desde o início, dentro do processo de prevenção de violências e de transformação de conflitos. Que dá a impressão até que é uma coisa que a pessoa né, quer ser vista, né? Ela quer chamar atenção, porque ela faz justamente num lugar público. Será que tem alguma... Na realidade, a gente não existem formas exatas sobre quais as causas de que a pessoa que agride. Algumas respostas, algumas pesquisas acham que realmente eles têm ideias de chamar atenção, né? Mas a gente não tem uma pesquisa forte que indica quais as causas e os motivos. Existem outras pesquisas, principalmente na França, na Inglaterra, que indicam que, na realidade, esses agressores, eles têm um histórico de agressão. Então, ou uma agressão familiar, ou uma agressão externa. Então, eles acabam reproduzindo esse tipo de agressão. E outras pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, elas indicam que, na realidade, são pessoas que têm... adolescentes, crianças, né, têm dificuldade com o diferente. Por quê? Porque as vítimas, não há um quadro, se eu cumprir tais requisitos, eu vou ser vítima de um bullying ou de uma agressão ou cyberbullying. Na realidade, qualquer tipo de pessoa, basta ser diferente do que o agressor acha que deveria ser o normal, que é possível ser uma vítima de bullying, de agressão, de cyberbullying. Então, não há por que alguém agride, não há uma resposta correta, plena, satisfatória sobre os motivos para isso. Voltando aqui, continuando na pesquisa da Flaxo, tem também aqui um gráfico que mostra quem são os agressores, quem agride. Então, a grande maioria, mais da metade, são outros alunos, né? E aí depois, em ordem, seriam os professores, pessoas de fora da escola, que também é outro mito que tem, né? Que as pessoas acham que entra gente de fora da escola para agredir, mas, assim, na verdade, estatisticamente, são mais os próprios alunos dentro da escola mesmo, né? Pelo menos nessa pesquisa, né? Depois os funcionários e, por último, os diretores, mas que também estão presentes, né? O que a pesquisa aqui indica que, da grande parte, o que nós temos são as relações dentro da escola, né? As relações humanas entre os alunos, né? Quantitativamente também é o maior número de pessoas dentro da escola, né? Então, entre alunos, professores aqui, né? Diretores, funcionários. Então, na realidade, o que ela mostra é que nós temos uma cultura social de violência que está dentro da escola também, né? São as nossas relações humanas que estão sendo colocadas. Elas apenas mostram de forma de percentual como é que elas andam, né? Como é que nós estamos nos relacionando um com o outro. E essa presença dos professores em segundo lugar, apesar de ser bem menor, não deixa de ser preocupante, porque seriam os adultos que deveriam estar dando o bom exemplo, mostrando como lidar de outra forma. Sim, quando a gente fala na violência da escola, porque é violência simbólica logo no início, a gente fala muito isso. Apesar de percentualmente a gente vê que são estudantes, a gente tende a sempre achar que são os estudantes. Mas a violência no contexto escolar, ela é realizada pelos estudantes contra a escola, ela é realizada pelos estudantes entre si, ela é realizada por professores, pelos profissionais, pelos gestores, diretores, contra os estudantes também, né? E muitas vezes, por causa desse percentual, porque é um grande número de adultos ou de estudantes, a gente esquece que o adulto, que deveria ser o modelo, que deveria ser a formação e mostrar, também é um agressor dentro da escola. Existe ainda a agressão dos pais contra os professores, né? Exatamente, sim. A comunidade escolar como um todo, ela reproduz como a gente lida na sociedade. Então, todo o sistema de violência de uma sociedade simplesmente vai se reproduzir na escola. Pessoas violentas do lado externo, quando diante de um conflito na escola, vão agir de forma violenta com os professores, com os diretores, com os orientadores também e com os alunos. O último trecho que eu selecionei da pesquisa do Flaxo fala das providências que a escola toma quando acontece uma agressão, né? Isso aí, na percepção, né, da resposta dos alunos, né? Aí a gente vê que primeiramente eles chamam os pais,
aplica punições, que seria suspensão, advertência, né? Transfere ou expulsa, chama a polícia, encaminha ao conselho tutelar e 6% diz que a escola não toma nenhuma providência. Né? O que eu imagino que deve ser bem preocupante para o aluno, né, que sofreu uma agressão, mas mesmo as outras, essas, na sua percepção, Bárbara, o que deve ser feito? Chamar os pais resolve? É um encaminhamento adequado? Ou aplicar punições? Será que isso também... Como é que... Você vê que mais de 60% quase aplica punição e chama os pais. Isso me lembra, durante a pesquisa que eu fui na escola, que eu perguntei justamente isso, né? Tá, e como é que, em caso de conflitos, em caso de violências, né? Como é que a escola fala? Eu me lembro de uma fala de uma aluna que chegou e falou: quando a gente tem briga, chama os pais, levanta a poeira e segue, é isso, né? Chama ponto final. Aí, suspende faz uma advertência e ponto final, né? Mas a forma como que ela falou foi justamente isso. Isso não adianta nada, né? Porque é justamente o mesmo resultado, né? Então, assim, chamar os pais é importante, né? Nós temos a ação dos pais como educadores, eles devem ir para a escola. Mas muitas vezes, assim, como é que eu chamo esses pais? Qual a responsabilidade que eu estou colocando nesses pais? E esses pais que estão sendo chamados, eles vão atuar no comportamento do estudante dentro da escola, ele não está lá dentro, né? E aplica as punições, assim, dentro do sistema educacional, as punições são muito advertência, ou seja, você tem um livro que você assina um nome, coloca, recebeu uma advertência, não vai para a escola, você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, talvez para quem recebeu a punição seja um prêmio, porque vai poder, então, sair, se divertir, ficar nas redes sociais, né? Então, todos esses processos são os processos que a escola tradicionalmente aplica, mas que nós vamos ver na prática, todos, mesmo professores e gestores, sempre falam que são pouco efetivas, né? Então, é o que a gente faz, mas continuamos fazendo e são as que se mostram menos efetivas. E o Conselho Tutelar, que estava ali mais para o fim, ele teria como agir nessas situações de violência? Não, no Conselho Tutelar, ele tende a ser chamado quando há uma violência do estudante contra o estudante, em termos de proteção para o estudante. Então, o Conselho Tutelar é para fazer esse acompanhamento para ele, né? Ele vai acompanhar com a família, vai ver como é que a família está andando, fazer os encaminhamentos necessários. Em geral, o tipo de violência que ele vai acompanhar não tem a ver com a violência do contexto escolar, das relações humanas, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é efetivo, é mais uma instituição que deve ser parceira da escola sempre, mas nessas questões que a gente vê, né, aplica punição ou chama o pai, que normalmente é briga, furto, roubo, lesão corporal que pode acontecer, então ele não vai atuar, ele vai atuar mais em ausências de escola, se vai atuar em questão de violência sexual para criança, abandono, então são essas outras situações que ele pode atuar, né? O que a gente vê nas pesquisas, então, que são mais efetivas, sem negar as punições, que elas ainda continuem, sem negar a responsabilidade dos pais, são processos dialógicos dentro da escola, né? Conscientizações, campanhas, mediação de conflitos, são algumas formas. As formas mais efetivas que se tem é justamente a escola se abrir para a comunidade, ela receber ações, projetos de esportes, por exemplo, que afastam aquela agressividade normal de estudante, de jovem, né? Acaba sendo mudada para um aspecto positivo. Então, eu tenho uma atividade física que eu vou exercer e vou exercer a minha agressividade dessa forma. Isso acaba desviando de outros comportamentos agressivos, né? Campanhas, conscientizações, que aqui não temos como saber. Mas bullying, por exemplo, a gente usa a expressão bullying, mas muitas vezes ela é homofobia, ela é racismo. Então, na realidade, ela tem nomes, essa gordofobia. Então, ela tem nomes e ações que seriam mais efetivamente corrigidas ou transformadas de outras formas que apenas a punição, porque tem a ver com a forma com que eu lido com quem é diferente, com quem não sou eu,
com quem não concorda da forma como eu penso ou como eu ajo, né? Então, essas que seriam ações mais efetivas. Além da abertura da escola, processos democráticos dentro da escola, trabalhar uma gestão mais democrática. Muitos alunos reclamam, em termos de punição, que eles não são injustas, eles não sabem por que são punidos. Então, vão punir todo mundo, toda aquela turma que fez aquele problema vai ser punida. Então, eu sempre abre espaço para que, não, mas eu não tive essa participação, ou aquele que fez vai achar que isso foi pouco para mim, porque todo mundo participou, né? Então, esses processos de individualização efetiva, eles são mais efetivos do que fazer essa coisa assim genérica de lidar com punição. Então, abrir a escola para uma comunidade, ter uma participação democrática de estudantes, de professores, também no seu regimento, no seu regulamento, fazer campanhas, ter um grêmio ativo no qual os alunos possam ter voz, possam ter participar. Tudo isso são ações que podem colaborar para a prevenção de uma violência, até mesmo diminuição. Bárbara, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você, Thaís. E eu conversei com Bárbara Diniz, pesquisadora do Núcleo de Estudos para a Paz da UNB. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, ele está disponível na internet, em senado.leg.br/TV. E o que você achou? Mande suas críticas e sugestões para a gente. Pode ser por WhatsApp no número 61999661616 ou então ligue gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.